O Catar brilha com a riqueza do petróleo, torres de luxo e a glória da Copa do Mundo. No entanto, por baixo do brilho reside uma verdade mais dura. As mulheres vivem sob o estrito controle da Sharia. No Explorar Mundo, revelamos o lado sombrio oculto do Catar. Mulheres em uma gaiola dourada. Caminhando por Doha, é impossível não notar os sinais de riqueza. Shoppings de luxo, supercarros e mulheres carregando bolsas que valem dezenas de milhares de dólares. À primeira vista, essas mulheres parecem desfrutar de total liberdade e conforto. No entanto, sua realidade está longe de ser libertadora. A vida das mulheres no Catar muitas vezes se assemelha a uma gaiola dourada, luxuosa, mas restritiva. Elas podem passar férias no exterior, usar alta costura sob suas abaias e morar em mansões de mármore, mas as decisões que moldam seu futuro não são totalmente suas. Da educação ao casamento, elas permanecem amarradas à autoridade dos homens em suas famílias. Essa contradição, exteriores glamourosos escondendo fronteiras invisíveis, deixa os visitantes questionando se o Catar é realmente um paraíso, ou apenas uma vitrine dourada cuidadosamente projetada para projetar poder enquanto silencia verdades desconfortáveis. Liberdade sob tutela masculina. No Catar, a liberdade de uma mulher está fortemente ligada à presença de um tutor masculino. Este sistema, conhecido como tutela masculina, dá a pais, maridos ou irmãos o poder de aprovar ou negar decisões de vida significativas. Por exemplo, muitas mulheres devem obter permissão para estudar no exterior, casar ou mesmo viajar. Em certos casos, a aprovação é necessária para procedimentos médicos. Embora algumas reformas legais nos últimos anos tenham afrouxado ligeiramente essas regras, o sistema permanece profundamente arraigado. Para pessoas de fora, parece impensável que uma mulher dirigindo um Rolls-Royce até uma loja de grife precise da assinatura de seu irmão para se candidatar a uma bolsa de estudos universitária no exterior. Para as mulheres do Catar, no entanto, esse paradoxo é uma realidade cotidiana. A tutela não restringe meramente a mobilidade. É uma estrutura que molda identidades, ambições e o próprio conceito de independência, mantendo as mulheres ligadas à autoridade dos homens, mesmo em um dos países mais ricos do mundo. Casamento e vida familiar. O casamento no Catar é mais do que uma escolha pessoal. Muitas vezes é um acordo social vinculado à religião e à tradição. Casamentos arranjados permanecem comuns, especialmente entre famílias conservadoras, e as jovens podem ter pouca voz na escolha de seus parceiros. Sob a lei da Sharia, o divórcio é significativamente mais fácil para os homens do que para as mulheres, reforçando o desequilíbrio de gênero nas estruturas familiares. Uma vez casadas, espera-se que as mulheres priorizem a maternidade e a administração da casa. Mesmo mulheres altamente educadas, frequentemente enfrentam pressão para colocar a carreira em segundo plano em relação às obrigações familiares. Para muitas, o amor se torna uma negociação e o casamento um contrato onde a autoridade masculina domina. Os sistemas judiciais frequentemente favorecem os homens em disputas de custódia ou herança, limitando ainda mais a autonomia das mulheres. Dentro das paredes de casas palacianas, espera-se que as mulheres defendam a honra da família enquanto vivem sob constante vigilância. A família, reverenciada como a espinha dorsal da sociedade catariana, também se torna a estrutura onde as liberdades das mulheres são mais rigidamente confinadas. Moda e estética. A moda no Catar conta uma história de contrastes.
Em público, as mulheres normalmente usam o abaya, uma longa capa preta, e frequentemente combinam com o hijab ou niqab. No entanto, sob essas vestimentas podem estar roupas de Dior, Valentino ou Gucci, saltos altos, perfumes de luxo e joias de diamantes transformam o que parece ser conformidade em uma expressão oculta de extravagância. Para muitas mulheres, usar o abaya não é apenas religiosamente esperado, mas também uma forma de manter a respeitabilidade na sociedade. Ainda assim, levanta a questão: se as expectativas sociais e religiosas fossem removidas, elas se vestiriam da mesma forma? O abaya no Catar evoluiu de mera vestimenta modesta para uma tela de tradição e status. Reflete não apenas a adesão à Sharia, mas também o paradoxo de mulheres navegando entre visibilidade e invisibilidade, identidade e controle, tradição e luxo moderno. Família e patriarcado. A família é central para a cultura catariana, mas também é onde o patriarcado está mais firmemente enraizado. Os homens são considerados os chefes das famílias, tomando decisões importantes sobre finanças, educação e relacionamentos sociais. As mulheres, independentemente de suas conquistas, são frequentemente esperadas para priorizar as responsabilidades domésticas em detrimento das ambições pessoais. Uma mulher pode ter um diploma universitário ou gerenciar uma carreira profissional, mas quando ela volta para casa, a expectativa cultural é clara. Seu papel principal é nutrir, criar filhos e apoiar a autoridade de seu marido. Para as gerações mais jovens, essa dupla identidade cria tensão. Elas crescem em um país com universidades de classe mundial e exposição global, mas ainda se sentem sobrecarregadas por tradições rígidas em casa. Dentro de vilas opulentas e grandes reuniões familiares, muitas mulheres lutam silenciosamente com um desequilíbrio de poder que permanece invisível para estranhos, mas profundamente enraizado na vida familiar diária. Mulheres migrantes e exploração. Enquanto as mulheres do Catar vivem em restrição dourada, outro grupo de mulheres experimenta uma realidade muito mais dura: as trabalhadoras migrantes. Centenas de milhares de mulheres de países como Nepal, Quênia e Filipinas viajam para o Catar em busca de empregos como domésticas. Em vez disso, muitas enfrentam exploração, excesso de trabalho e abuso. Elas frequentemente trabalham longas horas com pouco descanso, às vezes sem o pagamento adequado, e vivem sob vigilância constante nas casas de seus empregadores. Relatos de passaportes retidos e restrições de movimento não são incomuns. Essas mulheres praticamente não têm proteção legal, pois as leis trabalhistas frequentemente excluem as domésticas dos direitos básicos. Ao contrário das mulheres ricas do Catar, elas não vivem em mansões ou fazem compras em boutiques de grife. Elas são confinadas em quartos pequenos e lotados, invisíveis ao olhar do público. Suas histórias revelam uma desigualdade mais profunda no Catar, onde existem duas classes de mulheres: uma adornada em luxo, a outra presa à servidão. Dois mundos de mulheres. A divisão entre as mulheres do Catar e as mulheres migrantes forma um contraste impressionante. De um lado, as mulheres do Catar desfrutam de riqueza, educação e status, mas permanecem sob a autoridade dos homens. Do outro, as mulheres migrantes suportam pobreza, abuso e falta de reconhecimento, existindo na base da sociedade. A ironia é gritante. Um grupo luta com as correntes invisíveis do controle social, enquanto o outro sofre com as correntes brutais da exploração econômica. Ambos os grupos vivem em condições muito diferentes, mas compartilham uma falta comum de verdadeira liberdade. Essa dupla realidade pinta o Catar como um país de extremos,
onde abaias cravejadas de diamantes desfilam em shoppings de luxo, enquanto mulheres exploradas esfregam pisos em silêncio atrás de portas fechadas. As histórias desses dois mundos coexistem desconfortavelmente, raramente se cruzando, mas juntas expõem as desigualdades ocultas sob a imagem polida e glamourosa do Catar. A Lei Sharia como sistema orientador. Para entender a vida das mulheres no Catar, é preciso entender a Lei Sharia. Derivada de princípios islâmicos, a Sharia governa não apenas a religião, mas também a família, a sociedade e a moralidade. No Catar, não é meramente uma estrutura legal, é a espinha dorsal da vida cotidiana. Desde regras sobre herança e casamento, até comportamento público, a Sharia molda os limites, dentro dos quais homens e mulheres operam. Embora os homens se beneficiem de privilégios sob este sistema, as mulheres enfrentam restrições mais rígidas. A lei enfatiza a modéstia, a obediência e a honra da família, muitas vezes em detrimento da escolha pessoal. Para as mulheres do Catar, isso significa navegar em um intrincado equilíbrio entre tradição e modernidade. A Sharia é a força invisível por trás de muitos aspectos de suas vidas diárias, criando um sistema onde as expectativas culturais e os mandatos legais se reforçam mutuamente, garantindo que o controle sobre as mulheres permaneça profundamente enraizado e difícil de desafiar. Regras e proibições severas. A vida no Catar é regida por códigos sociais rigorosos que afetam particularmente as mulheres. Demonstrações públicas de afeto, como beijar ou dar as mãos, são proibidas e puníveis por lei. O consumo de álcool é altamente restrito, e violações podem levar à prisão ou deportação para estrangeiros. As escolhas de vestuário são examinadas minuciosamente. Mulheres mostrando muita pele podem enfrentar consequências legais ou reação social. As punições podem ser severas, variando de multas a penas de prisão, dependendo da natureza da ofensa. Para muitas mulheres, essas restrições criam uma atmosfera de constante automonitoramento. Mesmo visitantes estrangeiros são lembrados de se vestir modestamente e evitar comportamentos que possam ser vistos como ofensivos. Essas proibições podem parecer extremas para estrangeiros, mas no Catar, elas são normalizadas, justificadas como parte da manutenção da moralidade pública. Sob a superfície de modernos arranha-céus e resorts de luxo, reside um código de conduta rígido que deixa pouco espaço para a liberdade pessoal. Arte, cultura e liberdade limitada. A arte e a cultura frequentemente servem como saídas para a autoexpressão, mas no Catar, as mulheres enfrentam barreiras significativas nessas áreas também. Música, cinema e arte visual são rigorosamente monitorados, com a censura moldando o que é aceitável para a exibição. Mulheres que seguem carreiras nas artes frequentemente se veem restritas por expectativas sociais, enfrentando críticas por ultrapassar papéis tradicionais. Músicas e cineastas raramente ganham visibilidade em comparação com suas contrapartes masculinas. E temas controversos como igualdade de gênero são desencorajados. Apresentações públicas devem aderir a diretrizes conservadoras, limitando oportunidades para inovação artística. Para jovens mulheres com ambições criativas, a falta de liberdade para se expressar abertamente pode ser sufocante. Em vez de celebrar vozes diversas, a cultura no Catar frequentemente reforça a conformidade. Esse silêncio artístico é mais um reflexo de um sistema maior, onde a individualidade das mulheres é subjugada em favor de preservar a tradição e a ordem social. Religião e o peso da tradição.
A religião no Catar não é um assunto privado, mas uma força pública que molda leis, costumes e comportamento cotidiano. O Islã está profundamente enraizado na identidade nacional. E a lei Sharia garante que a tradição tenha um poder significativo sobre a vida social. Para as mulheres, isso se traduz em um conjunto mais restrito de oportunidades e um lembrete constante do dever para com a família e a honra da comunidade. Embora alguns países de maioria muçulmana tenham adotado interpretações mais flexíveis da Sharia, o Catar permanece entre os mais conservadores em sua região. As mulheres têm pouco ou nenhum papel na liderança religiosa, e sua participação na tomada de decisões é mínima. O entrelaçamento de fé e governança cria um ambiente onde questionar papéis de gênero tradicionais não é apenas difícil, mas frequentemente visto como desrespeitoso. Desta forma, a religião se torna tanto um guia quanto uma barreira, ancorando as mulheres a uma ordem onde a tradição supera a liberdade pessoal. A vida diária sob olhares atentos. Para as mulheres no Catar, até os menores aspectos da vida diária são moldados por expectativas e controle. Ir ao mercado, frequentar um café ou simplesmente caminhar por espaços públicos exige atenção cuidadosa ao vestuário e comportamento. Reuniões sociais são frequentemente segregadas por gênero, e a presença da tutela masculina continua a influenciar as escolhas fora de casa. Em muitos casos, as mulheres dependem de espaços privados para relaxar ou se expressar mais livremente, mas em público, a conformidade é a norma. Para os de fora, a vida no Catar pode parecer glamurosa. Shoppings de luxo, ruas impecáveis e torres cintilantes. Mas, por baixo da superfície, as mulheres vivem dentro de uma teia invisível de regras. Este monitoramento constante promove uma sensação de restrição que permeia até mesmo os momentos comuns. É nesses detalhes diários, não apenas nos códigos legais, que as mulheres sentem mais intensamente o peso de viver em uma sociedade definida pela Sharia e pela tradição. A Copa do Mundo e a ilusão de abertura. A Copa do Mundo da FIFA de 2022 lançou uma luz sobre o Catar como nunca antes. Por um momento, a nação pareceu mais aberta, recebendo milhões de visitantes internacionais. As ruas estavam cheias de fãs. A mídia global capturou cada canto de Doha, e o governo projetou uma imagem de inclusão. No entanto, por trás desse espetáculo, mulheres e visitantes estrangeiros ainda foram lembrados de respeitar os códigos estritos do Catar. As fãs foram avisadas para se vestirem com modéstia, evitar demonstrações públicas de afeto e permanecerem atentas às sensibilidades culturais. Também surgiram relatos sobre mulheres migrantes que construíram os estádios em condições extenuantes, expondo o custo humano por trás do evento. A Copa do Mundo pode ter aprimorado a reputação global do Catar, mas também intensificou as conversas sobre desigualdade, controle e direitos das mulheres. A ilusão de abertura foi temporária, desaparecendo rapidamente quando o país retornou ao seu ritmo normal, lembrando ao mundo que as restrições culturais permanecem firmemente em vigor. A riqueza do Catar e suas contradições. O Catar se destaca como uma das nações mais ricas do planeta, com suas imensas reservas de gás natural e petróleo alimentando arranha-céus, hotéis de luxo e ambiciosos projetos de infraestrutura. O PIB per capita está entre os mais altos do mundo e os cidadãos desfrutam de benefícios com os quais muitos países só podem sonhar. No entanto, a riqueza não se traduziu em igualdade. Enquanto os homens dominam a liderança, a política e os negócios, as mulheres permanecem confinadas por um sistema que limita seus papéis.
Para as mulheres migrantes, a riqueza cintilante é ainda mais distante, um sonho inatingível, enquanto trabalham invisivelmente para sustentar famílias que não são as suas. O Catar representa um paradoxo. Tem os meios para comprar a modernidade, mas escolhe manter estruturas tradicionais que restringem metade de sua população. O contraste entre suas ambições globais e suas desigualdades internas levanta uma questão difícil. Um país pode realmente ser considerado bem-sucedido se sua prosperidade não for compartilhada igualmente? O futuro das mulheres no Catar. O futuro para as mulheres no Catar é incerto, mas não sem esperança. Na última década, pequenas reformas ocorreram. As mulheres estão frequentando universidades em maior número, entrando no mercado de trabalho em áreas como educação, saúde e até negócios. Algumas se tornaram figuras visíveis na política e na mídia, sinalizando uma mudança gradual. No entanto, a estrutura da lei Sharia e da tutela masculina permanece em vigor, retardando o progresso em direção à igualdade genuína. A geração mais jovem de mulheres está cada vez mais consciente de suas liberdades limitadas, especialmente à medida que são expostas a culturas globais por meio da mídia e de viagens. Se a mudança vai acelerar, depende de quanta pressão vem de dentro e de fora do país. O Catar enfrenta uma encruzilhada. Pode continuar se apresentando como um centro global, mantendo tradições rígidas, ou pode abraçar uma verdadeira reforma. A questão permanece. As mulheres no Catar algum dia experimentarão a verdadeira independência? O Catar deslumbra o mundo com riqueza incomparável, skylines modernos e ambição cultural. No entanto, sua realidade oculta conta outra história. Uma onde as mulheres vivem sob controle, onde a tradição ofusca a liberdade e onde o luxo mascara a desigualdade. Por trás do ouro e do vidro reside uma verdade fundamental. A prosperidade sem liberdade é apenas uma ilusão.